Olá, sejam bem-vindos ao canal Senhora Literatura. Hoje eu vou fazer uma segunda parte sobre o livro Flush, Memórias de um Cão, que eu já dei a dica de leitura desse livro aqui no canal, porém hoje eu vou dar um enfoque de leitura do Flush para quem é escritor e o que esse livro pode ajudar a você a melhorar a sua escrita, a melhorar a sua forma de construir a sua narrativa. Vamos lá? Bem, eu listei alguns motivos para você que é escritor, para você ler Flush, Memórias de um Cão, da Virginia Woolf. A primeira razão e mais óbvia de todas, eu não precisaria nem estar falando isso, mas eu vou falar, é porque a Virginia Woolf, ela é a grande escritora de língua inglesa do século XX. Então, se você é um escritor e você ainda não leu nada sobre a Virginia Woolf, você precisa fazer isso agora. Termina esse vídeo e vai ler Virginia Woolf, porque ela é a grande escritora do século XX. Bom, dito isso, então, que é um dos grandes motivos, nós temos também vários outros motivos para ler o Flush enquanto escritores. Esse livro, ele foi um grande sucesso, né, de público e de crítica. Por que ele conseguiu uma coisa que é muito difícil de se conseguir? Que é ter sucesso nos dois âmbitos, no sucesso da crítica e no sucesso de público. Isso, para você que é escritor, é uma coisa fundamental de você pensar. Não basta, né, que a gente se contente em agradar somente a crítica, e também não basta que a gente tente agradar somente o público. É preciso que a gente tente, ao máximo possível, agradar os dois aspectos. Por quê? Entregar um livro de qualidade, mas que seja acessível também aos leitores. E é isso que a Virginia Woolf conseguiu fazer na sua obra Flush, esse cachorrinho fofinho que já falei sobre a resenha do livro no vídeo anterior. Se você ainda não assistiu, depois procure aqui no card, eu vou deixar o livro anterior falando da resenha do livro. Mas hoje a gente vai focar nesses outros aspectos. Pois bem, querido escritor, esse livro, ele é fácil de ler, ele é muito acessível, é diferente das coisas experimentais e mais densas que a Virginia Woolf é conhecida, né, por fazer. Porém, ele é riquíssimo, tem uma construção narrativa muito bem feita, um narrador muito bem trabalhado, cenas muito bem trabalhadas. E a Virginia Woolf só conseguiu deixar ele tão acessível porque ela tinha um domínio pleno dessa escrita, um domínio dessa linguagem. Vocês devem saber que é muito difícil escrever fácil, né? E esse livro, ele é um bom exemplo de como conseguir escrever bem e de uma maneira fácil e acessível ao público. Bom, outra coisa que é bastante relevante para você que é escritor é saber em que circunstâncias esse livro foi escrito. Ele foi escrito após a Virginia Woolf ter feito o seu livro As Ondas, que foi bastante desgastante para ela. E como que a Virginia Woolf descansou desse livro? Ela descansou fazendo outro livro. Isso também é legal para a gente, enquanto escritor, pensar que se a gente quer ser escritor, não tem outro jeito, a gente tem que estar sempre escrevendo, né? Faz parte da nossa vida. Mesmo quando a gente está cansado, às vezes a gente precisa deixar de lado lá uma coisa que a gente está escrevendo, que está muito pesada, está muito densa, e descansa escrevendo outra coisa. Então, é bem legal também de saber sobre a história desse livro, que foi como um momento de relaxamento, né? Porém, como eu falei, um relaxamento, uma diversão que consumiu 18 meses de trabalho da Virginia Woolf. Então, foi um divertimento trabalhado, pensado, para que ficasse dessa forma bem humorada, relaxada e leve, como é gostoso de ler o Flush. Porém, não pensem que foi uma coisa assim, de qualquer jeito. Foi uma coisa planejada e feita durante 18 meses. Então, é uma brincadeira bastante séria. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os temas que ele traz. Ele traz, apesar do seu aspecto de bom humor, de leveza, né, de ser da perspectiva de um cão, ele faz muitos paralelos de crítica social àquela sociedade inglesa vitoriana, aquela época
de muita questão de diferenças de nível social entre as pessoas, de desigualdades sociais, também de diferenças culturais, porque o livro ele começa na Inglaterra e termina na Itália, então vai mostrar também essas diferenças culturais. E, além de tudo isso, desse contexto histórico, ele traz para nós, enquanto escritores, a intertextualidade com outros livros e o conhecimento de outros escritores. A gente lê Virginia Woolf, mas a gente acaba conhecendo o Robert Browning, a gente acaba conhecendo a Elizabeth Barrett, a gente acaba conhecendo o livro de cartas que os dois trocavam, as correspondências, e também o livro que a Elizabeth Barrett escreveu nessa época, que foi os Sonetos da Portuguesa. Então é uma obra que a gente lê e a gente acaba conhecendo muitas outras. É uma escritora que a gente está lendo e acabamos conhecendo mais dois. Então é bastante interessante para você, enquanto escritor, também tá tendo essa nova referência, esse novo conhecimento desses escritores que são ali do século XX, lá da língua inglesa, e que às vezes podem ter passado despercebido na sua gama de leitura. Em relação a isso de trazer outros escritores, trazer outros livros, é bem interessante o que a Virginia Woolf faz, porque em alguns momentos ela trabalha com as paráfrases, trabalha com a colagem de algumas partes quase iguais também, né? Ela faz algumas paráfrases e alguns trechos ela copia praticamente igual. Então também é um exercício para você que é escritor, para você estar vendo como que essa escritora trabalhou com essa intertextualidade entre o texto que ela leu nas suas férias para descansar, as cartas de amor do Robert Browning com a Elizabeth Barrett, e como isso permeou a sua e fez ela criar uma nova obra, e como que ela utilizou, né, desse livro que ela leu para compor a sua obra. É bem interessante perceber também, e até mesmo pegar os livros e ver os trechos. Se vocês pegarem, né, alguns trechos das cartas, vocês vão ver que a Virginia Woolf colocou praticamente igual no seu livro. Outro aspecto bastante interessante que eu destaco do Flush é a questão de como a Virginia Woolf ela trabalhou com a visão, o ponto de vista do seu personagem principal, que é o cachorro, o Flush. A perspectiva que ela usa e que para nós, enquanto escritores, é fundamental quando estamos, né, trabalhando com personagens que são diferentes do que nós, enquanto autores, somos, né? Se você é mulher e escreve um personagem homem, se você é um adulto e está escrevendo sobre uma criança, ou aqui no caso da Virginia Woolf, que o personagem é um cachorro, por mais humanizado que ele seja e com o uso de uma consciência né, bastante aflorada, ele não deixa de ser um cachorro. Então as formas como ele vê e sente o mundo tem que ser as formas de um cachorro. Então eu vou ler aqui para vocês. É um trechinho bastante longo, mas faz entender muito isso que eu tô falando, de como a gente precisa saber representar o nosso personagem de acordo com aquilo que ele é. Então aqui fala o seguinte: quando a senhora Brown enxergava, ele cheirava. Quando ela escrevia, ele fungava. Nesse ponto, portanto, a biógrafa é forçada a fazer uma pausa. Ao passo que 2 ou 3 mil palavras são insuficientes para descrever o que se vê, e a senhora Browning foi obrigada a admitir sua derrota para os Apeninos, a respeito dessas coisas não posso dar-te ideia alguma, confessou. E aqui entre aspas, porque ela usa o trecho exatamente igual ao que a poeta faz no seu livro. Não há mais do que 2 palavras e meia para descrever o que se cheira. O nariz humano é praticamente não existente. Os maiores poetas do mundo não sentiram o cheiro de nada além de rosas de um lado e de esterco do outro. As infinitas graduações que existem entre as 2 substâncias não foram registradas. Ainda assim, era no mundo dos cheiros que Flush vivia a maior parte do tempo.
Aí eu vou pular aqui um trechinho, né, porque é bem longa essa parte, mas vou continuar falando aqui como ela descreve, né, então, quando eles estão na Itália ali, como era a vida do Flush. O cheiro permanecia. Agora que voltavam a estabelecer-se na casa Guide, cada um deles cuidava de suas ocupações paralelas. O Sr. Browning costumava escrever regularmente em uma sala. A Sra. Browning costumava escrever em outra. O bebê brincava no seu quarto de brincar. Mas Flush perambulava pelas ruas de Florença para apreciar a percepção dos cheiros. Traçava seu caminho através de ruas importantes e de vielas, através de praças e becos, guiado pelo olfato. Ia traçando seu caminho de um perfume a outro, os ásperos, os amenos, os escuros, os dourados. Entrava e saía, subia e descia, onde se martela latão, onde se assam pães, onde as mulheres penteiam os cabelos, onde as gaiolas de passarinho empilham-se pelas passagens, onde o vinho salpica manchas vermelho escuras no calçamento, de onde os cheiros de couro, de arreios e de alho emanam, onde se batem roupas, onde folhas de parreira estremecem, onde homens acomodam-se para beber, cuspir e jogar dados. Corria para dentro e para fora, sempre com o focinho grudado ao chão, bebendo da essência, ou com o focinho no ar, vibrando com o aroma. E aí, um pouquinho mais para baixo, ela vai falar sobre outro sentido, sobre o tato. Seu tato não era menos aguçado. Conhecia Florença em sua lisura de mármore e em sua aspereza de cascalho e de pedregulhos. Pregas esbranquiçadas de cortinas, dedos macios e pés de pedra recebiam a lambida de sua língua, o estremecimento de seu focinho trepidante. Nas almofadinhas de suas patas, infinitamente sensíveis, ele imprimia a marca de inscrições orgulhosas em latim. Resumindo, conhecia Florença como nenhum ser humano jamais conheceu, como Ruskin jamais conheceu, nem George Eliot. Conhecia como apenas os mudos a conhecem. Nenhuma única de suas infinitas sensações jamais foi submetida à deformidade da palavra. Então, pessoal, esse livro, apesar da sua simplicidade e de ser a biografia de um cachorro, que pode parecer, né, meio infantil para os desavisados e desconhecidos, vocês puderam perceber que é de grande valor literário e de grande valor para nós, escritores, também estarmos aprendendo novas técnicas e novas formas de expressar os nossos personagens. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, indiquem o vídeo para outras pessoas que possam se interessar pelo tema. E também, se ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum outro conteúdo. Muito obrigada e até a próxima!